Ok. Aí, Osnir, esse é o mesmo tópico 1, só que esse é a parte 2 agora, tá? Ela colocou gestão em saúde, que o curso é técnico de enfermagem, na apostila a disciplina é gestão em saúde, né? Isso, e o tópico é filosofia nos serviços de enfermagem. Ok, parte 2, Ok. ok. Vamos lá. Vamos lá. Olhou para a câmera, 3, 2, 1, ação. Olá, queridos alunos, tudo bem? Eu sou a professora Anne. Estamos aqui hoje com mais um tópico de gestão em saúde, especificamente no Filosofia no Serviço de Enfermagem, parte 2, tá? Como eu tinha falado na aula anterior, a gente dividiu esse tópico em algumas partes. E eu peço que vocês peguem na apostila de vocês esse tópico 2, ok? Bom, então trazendo outros conceitos, na primeira aula a gente conversou um pouquinho sobre a questão da fase empírica da administração, que foram as questões da Igreja Católica, algumas influências militares, alguns conceitos importantes, para que a gente pudesse entender como que foi chegado nessa segunda fase, que é a fase da administração científica, ok? A fase da administração científica caracteriza-se pelo estudo de método científico, pela utilização de experiências testadas em processos de causa e efeito. Então foram feitas pesquisas, realmente todas documentadas, muitas delas se transformaram em livros, e isso foi importante porque não foi um conhecimento empírico, não foi um conhecimento só que baseado em achismos, realmente teve um estudo que mostrou isso realmente é efetivo ou não é efetivo, ok? Nas funções de previsão, organização, comando, coordenação e controle. E esse período pode ser dividido em 3 períodos, que é o período clássico, tá? Que teve a principal característica a gerência do trabalho. Os seus maiores representantes foram Taylor, Gilbert, Fayol, Monet e Gantt, ok? O período neoclássico caracterizou-se por enfatizar as relações humanas e os fundamentos do behaviorismo, comportamento humano na organização. A gente pode trazer aí Elton Mayo, por exemplo. E o período moderno destacou-se por ressaltar a teoria organizacional e a teoria dos sistemas. Então, cada um desses períodos teve alguns nomes importantes e o nome clássico, neoclássico, foi de acordo com a contemporaneidade disso, tá? Se isso é um pouquinho mais antigo, o que culminou nisso, o que culminou para que fosse transformado, por que as pessoas começaram a pensar um pouco diferente, como, por exemplo, trazer as relações humanas e não só mais a questão da gerência de trabalho, da produção, tá? Então, podemos identificar, isolar e analisar os componentes da administração que tenham aplicações nas atividades de enfermagem. A gente já falou um pouquinho em outras disciplinas sobre a questão das relações humanas no trabalho, de Elton Mayo, sobre essa teoria que foi tão importante. E agora vamos trazer um pouco mais a questão da administração, nessa parte clássica e científica, como que isso contribuiu também para a enfermagem, o que isso influencia, como que isso impacta no nosso serviço e no nosso dia a dia e também nas instituições. É fundamental que o enfermeiro conheça os princípios e os fundamentos da administração, assim como o técnico de enfermagem, para conseguir entender melhor como que aquela instituição funciona, o porquê de alguns níveis hierárquicos, o porquê de algumas questões burocráticas, ok? E possua habilidade para tomada de decisões. Quando você entende melhor como toda essa estrutura funciona, é mais fácil você buscar a pessoa que pode resolver o seu problema, ou se essa pessoa for realmente quem resolve os problemas, tá? Porque ela vai entender melhor como funciona a cabeça do funcionário, como funciona aquela estrutura de unidade de serviço, como funciona aquela equipe de enfermagem, então isso facilita um pouco, ok? Só assim poderá usar adequadamente as teorias para planejar, executar e avaliar ações na prática do serviço de enfermagem. A gente tem que entender que as teorias elas vão ser utilizadas de acordo com a estrutura daquela organização. Pode ser que uma instituição utilize uma estrutura mais voltada para a questão clássica, outra instituição utilize mais questões voltadas para a teoria científica, mais para a teoria das relações humanas. Então, os gestores e os idealizadores daquela instituição vão conseguir dar um norte. E muitas vezes uma instituição só tem diversas
teorias dessas englobadas em um único local, né? Porque daí a questão da gestão dos recursos humanos vai trabalhar de uma forma, a questão da enfermagem vai trabalhar de outra, e aí isso tudo se mistura. Também pode acontecer, tá bom? A contribuição da enfermagem é relativa a conhecimentos, habilidades, atitudes e a liderança na prestação da assistência aos serviços de saúde. A questão da liderança ela é muito importante, porque todos eles trouxeram alguns fragmentos do que é ser líder, do que é ser chefe, né? De como o supervisor pode atuar, de como o supervisor pode direcionar o trabalho para que ele seja de uma forma melhor, mais produtiva, visando redução dos custos, racionalização de tudo que a gente utiliza para trabalhar, tá? A administração do serviço de enfermagem deve ser baseada numa sólida, embora flexível, essência teórica. Por que flexível? Como eu falei para vocês, a enfermagem precisa ter conhecimento das teorias. A gente precisa ser embasado, pautado em teorias sólidas, em questões que foram estudadas, em conhecimento científico, teórico, ok? Porque isso vai facilitar a nossa prática e vai facilitar a forma como a gente vai buscar os nossos conhecimentos. Mas essa questão de ser flexível é o que